Uma vez conhecida a estrutura da mitocôndria, nós podemos entender agora como que acontece a produção de energia nessas organelas. Então, nós vamos falar agora das mitocôndrias e a produção de energia. A produção de energia, ou o recarregamento das moléculas de ATP, está representada aqui à direita, nessas três etapas principalmente, onde vai acontecer a oxidação de compostos orgânicos, principalmente carboidratos, mas não exclusivamente os carboidratos, que serão oxidados, respirados até a produção do CO2, produção de água e produção de energia. É o que nós vamos discutir então na sequência. Relembrando então, a energia da célula é armazenada na forma de ATP, adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato, a molécula de ATP, tem duas ligações ricas em energia, que é a ligação entre o grupamento fosfato alfa e o grupamento fosfato beta, essa ligação aqui, e a ligação entre o fosfato beta e o fosfato gama, que é essa ligação aqui. O rompimento da ligação beta-gama, ou seja, o rompimento da ligação desse terceiro grupo fosfato aqui, libera cerca de 10 quilocalorias de energia por mol de ATP que é quebrado aí, que é liberado. Dessa forma, a energia que é disponibilizada para o trabalho da célula vem então da quebra de ATP, produzindo ADP, adenosina difosfato, mais uma molécula de fosfato inorgânico. Então, quando nós temos ADP e fosfato inorgânico, nós temos a bateria descarregada. Para que a gente recarregue essa bateria, nós vamos precisar fazer a oxidação de compostos orgânicos para que essa energia proveniente da oxidação desses compostos seja utilizada para reunir ou para ligar novamente o fosfato inorgânico ao ADP e produzir a molécula de ATP, certo? Lembrando que o ATP é formado pela base nitrogenada adenina, pela ribose, o açúcar ribose, uma pentose, e três grupamentos fosfato. É o mesmo nucleotídeo que é utilizado no metabolismo do RNA, certo? Já que o açúcar aqui é a ribose. Bom, a queima de energia na célula ocorre pela combustão da glicose. Se nós pensarmos na combustão direta da glicose, ela libera 690 quilocalorias por mol, ou seja, é uma reação altamente exotérmica. Aquela equação de combustão da glicose é C6H12O6, que é a molécula de glicose, mais 6 oxigênios, 6 moléculas de oxigênio, gás oxigênio, produzindo 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água, mais calor, que nessa condição aqui poderia ser perdida, mas a célula precisa transformar ou evitar que esse calor seja perdido e seja convertido em energia. Se a oxidação da glicose, ou melhor, se a combustão da glicose acontecesse dentro das células, a liberação de energia seria tão grande que a célula ia fritar, não tinha o que fazer, ela não aguentaria absorver todo esse calor. Então a célula ia literalmente cozinhar. Para que isso não aconteça, a oxidação da glicose ela precisa acontecer de maneira lenta dentro das células, uma série de etapas para que essa energia não seja perdida na forma de calor, mas seja armazenada através de ligações químicas. E a este processo de armazenamento de energia por reações químicas, por ligações químicas, nós chamamos de respiração celular. E essa respiração acontece parte no citoplasma e parte na mitocôndria, como a gente vai ver na sequência o processo como um todo. Esse gráfico aqui mostra para a gente a oxidação controlada do açúcar em etapas que ocorre na célula preserva a energia útil, ao contrário da simples queima da mesma molécula combustível. Se você oxidar rapidamente o açúcar, você tem produção de gás carbônico e água, toda a energia sendo liberada na forma de calor. Nada é armazenado. Agora, se você fizer uma oxidação lenta,
você tem pouquíssima energia perdida na forma de calor e grande parte dessa energia podendo ser armazenada nas ligações químicas, que é o interessante, né? Reunir de novo a molécula de ADP mais o fosfato inorgânico. A respiração celular, que nós vamos conhecer agora, então, é dividida nessas 4 etapas. A primeira delas é a glicólise, a segunda, a oxidação do piruvato e produção da acetilcoenzima A terceira, o ciclo do ácido cítrico, e a quarta etapa, a fosforilação oxidativa, onde nós teremos a produção maciça de ATP em função da presença da cadeia transportadora de elétrons. Representando e localizando essas etapas da respiração celular dentro da célula, nós vamos ver começar então pela via da glicólise ou via glicolítica, que, como a gente pode ver aqui, acontece no citosol das células eucarióticas, tá? Então, nós vamos, por etapa, conhecer essas 4 sequências aí da respiração celular. Começando, então, pela glicólise ou via glicolítica. Como o próprio nome diz, né, glico vem de açúcar e lise quebra, é a quebra da molécula de açúcar. Ela ocorre no citosol e corresponde à quebra do monossacarídeo glicose, que tem 6 átomos de carbono, em 2 moléculas de piruvato. O piruvato tem 3 átomos de carbono, então eu tenho a conversão de uma molécula de 6 carbonos em 2 moléculas que têm 3 carbonos cada. Eu deixei marcado aqui a quantidade de carbono para a gente ver que nada se cria e nada se perde. Está tudo sendo transformado ao longo da respiração celular. A via glicolítica acontece em 2 etapas. A primeira delas, chamada de fase preparatória, que é uma fase que consome 2 ATPs, ou seja, a primeira etapa da respiração celular, ela consome 2 ATPs, e a segunda etapa, chamada de fase de pagamento ou fase de ganho, é onde acontece a produção ou o recarregamento de 4 moléculas de ATP, e também são carregados aqui 2 moléculas de NADH, que já a gente vai conhecer quem é. E também a via glicolítica é anaeróbica, porque ela não depende de oxigênio para acontecer. Na sequência, a gente vai ver como que acontece, então, a via glicolítica. Isso vale para toda a respiração celular, né? Eu não quero que vocês se preocupem agora em saber o nome das moléculas, o nome dos produtos, o nome das enzimas que fazem isso, tá? Vocês vão ter a oportunidade de discutir tudo isso e revisar tudo isso e estudar tudo isso muito mais a fundo, com muito mais detalhes na bioquímica futuramente. Então agora nós só queremos entender como que o ATP é produzido na célula. Então a gente vai ver como que acontece a via glicolítica, o que que entra e o que que sai da via glicolítica, tá? A gente vai ver isso de maneira muito superficial, eu reforço essa informação para vocês, e depois vocês vão poder aprofundar esses conhecimentos, e toda vez que vocês precisarem relembrar como que acontece a via glicolítica, basta ir lá no livro, procurar informação, procurar os ciclos, procurar as figuras, porque vocês vão entender como que acontece. Entendendo como que acontece, é só a gente olhar para o ciclo e a gente consegue descrever tudo o que está acontecendo ali, tá certo? Então não se preocupem com esse monte de número, com esse monte de átomo, com esse monte de enzima, porque o nosso objetivo agora é somente entender o que acontece durante a glicólise, tá? A quebra da molécula de açúcar. Então, na fase preparatória, nós temos uma molécula de glicose sendo convertida até chegar no piruvato, né? Na primeira etapa, são as 5 primeiras reações, nós temos a fosforilação da glicose até a sua conversão em gliceraldeído 3-fosfato. Então, a primeira etapa, a glicose, é fosforilada para a produção de glicose 6-fosfato. Aqui no carbono 6 vai ser ligado um grupamento fosfato, né? Por isso que é a glicose 6-fosfato.
Se ela está sendo fosforilada, o fósforo precisa vir de algum lugar. Então, ele vem da quebra de ATP, né? O grupamento fosfato tem que vir da quebra do ATP. Por isso que ela gasta um ATP. Na segunda etapa, a glicose 6-fosfato é convertida a frutose 6-fosfato. Lembra que glicose e frutose são isômeros, né? A única coisa que a gente precisa fazer é mudar a disposição dos átomos na molécula. Aí nós vamos para a terceira etapa, a conversão da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, ou seja, agora mais um fosfato foi ligado à molécula, então eu tive que gastar mais um ATP para ligar esse segundo fosfato na molécula. Agora eu tenho um fosfato ligado aqui no 6 e um fosfato ligado no 1. A quarta etapa é a conversão da frutose 1,6-bifosfato em gliceraldeído 3-fosfato, que é esse roxinho que aparece aqui, né? Então veja que aconteceu a quebra da molécula de glicose, que tinha 6 carbonos, em duas moléculas com 3 carbonos cada. As cores aqui foram até mantidas, né? Essa metade da molécula formou o gliceraldeído 3-fosfato e essa metade da molécula formou o dihidroxicetona fosfato. Porém, eles são isômeros, eles podem se interconverter entre um e outro. Tá? Essas duas moléculas aqui são isômeros, vocês podem ver que elas são exatamente isômeros. A única diferença é que uma é aldeído, a outra é cetona. Então, essa é a fase preparatória que gasta 2 ATPs. Na sequência, vem a fase de ganho, ou fase de pagamento. Agora, nós temos duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, porque a quinta reação ela converteu a dihidroxicetona em uma outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Né? Então, eu já tinha um gliceraldeído 3-fosfato e uma dihidroxicetona fosfato que foi convertida em gliceraldeído 3-fosfato. Essa foi a quinta etapa. Na sequência, as duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que tem 3 carbonos cada, são convertidas em duas moléculas de 1,3 bifosfoglicerato, que são essa molécula que aparece aqui, duas delas. Né? Veja aqui, o que aconteceu aqui agora? Mais um fosfato foi ligado, mas ele veio de fosfato inorgânico e não de ATP, quebra de ATP, e uma molécula, ou melhor, duas moléculas de NAD+, foram carregadas a NADH, ou seja, elas receberam 2 elétrons. Consequentemente, 2 prótons foram liberados na reação. Os prótons são importantes para a gente entender a reação depois, a sequência da reação, certo? Na sequência, 1,3-bifosfoglicerato é convertido a 3-fosfoglicerato, lembra que sempre são duas moléculas, né? Depois, o 3-fosfoglicerato é convertido a 2-fosfoglicerato, é só a mudança da posição do fosfato. Depois, o 2-fosfoglicerato é convertido a fosfoenolpiruvato, aqui tem perda de uma molécula de água. Eu esqueci de falar, aqui na sétima reação teve o carregamento de duas moléculas de ATP, né? Aquele fosfato que estava ligado lá no cantinho, agora foi transferido para um ATP. Então, eu carreguei duas moléculas de ATP aqui. Da nona para a décima reação, nós temos a conversão do 2-fosfoglicerato em fosfoenolpiruvato, produção de uma molécula de água. Como são duas moléculas que estão participando da reação, são duas moléculas de água. E por último, duas moléculas de fosfoenolpiruvato, carregando novamente duas moléculas de ATP a partir do ADP, e esse fosfato aqui é transferido agora para o ADP, formando mais 2 ATPs, e a produção de duas moléculas de piruvato. Então, o que vocês precisam entender dessas 10 etapas da via glicolítica? Uma molécula de glicose foi quebrada para produzir duas moléculas de piruvato. Para que isso acontecesse, 2 ATPs foram gastos, 4 ATPs foram produzidos, então a gente tem um saldo de 2 ATPs, né?
Se eu gastei 2 e produzi 4, eu tenho um saldo positivo aí de 2 ATPs. E duas moléculas de NADH foram carregadas, elas receberam elétrons provenientes da quebra dessa molécula de açúcar, de glicose, tá? Até a produção de duas moléculas de piruvato. Então, esse é o resultado líquido da via glicolítica. Uma molécula de glicose gasta 2 ATPs e produz, carrega duas moléculas de NADH, 4 moléculas de ATP e produz duas moléculas de piruvato, que tem respectivamente 3 carbonos cada. Aqui eu tinha 6 carbonos, aqui eu tenho 3 carbonos. Se vocês forem contar os hidrogênios e os oxigênios, contando na água que saiu aqui nas últimas reações, vocês vão ver que a reação está balanceada. Eu não criei, eu não sumi com nenhum átomo dessa molécula. Está todo mundo aí na jogada. Nenhum átomo, nenhum elétron, nenhum hidrogênio, nem nada. Bom, esse aqui é o NAD+. O NAD+, esse carinha aqui, ele funciona como um aceptor de elétrons de alta energia. Ele que recebe os elétrons provenientes da quebra da glicose, né? Esse recebimento de elétrons se dá pela ligação de um átomo de hidrogênio à molécula e dois elétrons que ficam ligados, de alta energia, ligados também ali no ciclo, na molécula, né, nesse carbono, junto com esse hidrogênio aqui do ciclo da molécula de NADH. Então, essa é a molécula de NAD+, que tem a função de receber o elétron, o par de elétrons e um átomo de hidrogênio durante o processo da via glicolítica, certo? Depois a gente vai entender o que o NADH vai fazer lá no final da respiração celular. NAD é nicotinamida adenina dinucleotídeo, é o nome do NAD. A partir da quebra da glicose, nós temos 3 destinos catabólicos possíveis do piruvato, que são produzidos a partir da quebra da glicose. Então, a via glicolítica acontece em 10 etapas, 10 reações sucessivas, produzindo 2 moléculas de glicose, ou melhor, 2 moléculas de piruvato. A partir de cada glicose que é quebrada, 2 piruvatos são produzidos. Esses piruvatos, essas 2 moléculas de piruvato, em condições aeróbicas, em condições de presença de oxigênio, seguem a respiração celular, ou na falta de oxigênio, ou em condições muito baixas de oxigênio, ele pode ser fermentado a etanol ou a lactato, como a gente vai ver na sequência também. Vamos seguir primeiro a via principal aqui na presença de oxigênio. Então, na sequência, nós vamos ver o que acontece na oxidação do piruvato. Essa oxidação do piruvato acontece quando o piruvato entra na matriz mitocondrial. Então, a oxidação do piruvato ocorre com a chegada do piruvato na matriz mitocondrial. O piruvato, produzido lá na via glicolítica, perde uma molécula de CO2 quando ele entra na matriz mitocondrial. Ele carrega uma molécula de NADH e o radical acetil que sobra, porque é um acetil mais um CO2. Como perdeu o CO2, sobrou o acetil. O acetil restante se combina com uma molécula de coenzima A, produzindo a acetilcoenzima A, ou acetil-CoA. Essa acetil-CoA vai ser o que a gente vai trabalhar na próxima etapa da respiração celular. Então, nós temos aqui uma molécula de piruvato que foi produzida na quebra da glicose. Lembrando que são 2 moléculas, né? Porque uma glicose produziu 2 piruvatos. Quando ele entra na matriz mitocondrial, ele perde um CO2. Esse CO2 já está marcado aqui em cinza, né? Então, aqui eu oxidei o meu primeiro carbono, produzindo uma molécula de CO2, e sobrou um radical acetil. Esse radical acetil, agora, o elétron que foi proveniente aí da quebra também é utilizado para carregar um NAD+ em NADH, mais H+. Então, eu tenho a produção de um NADH aqui.
e daí entra a coenzima A na jogada para se combinar com esse acetil que sobrou. O acetil fica ligado à coenzima A, formando a acetil-coenzima A agora na matriz mitocondrial. A coenzima A é esse carinha aqui, ó. É uma coisa grande, né? Tem uma adenina, tem uma ribose 3-fosfato aqui, tem mais 2 fosfatos aqui, agora ligado a um ácido pantotênico, um grupo beta-mercaptoetilamina, que termina lá com um SH, né? E é justamente nesse enxofre aqui que é ligado o acetil para formar a acetil, né? Coenzima A, que é todo esse cara grandão aqui. Produzida a acetilcoenzima A, ou acetil-CoA, nós vamos agora para o ciclo do ácido cítrico, tão temido ciclo de Krebs, né? Que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na vida de vocês. Por que ele é temido? Porque ele parece difícil, mas ele não é difícil, ele é muito fácil. Você só precisa entender o que entra e o que sai do ciclo. O restante é reorganização dos átomos que estão ali na molécula. Então vamos agora para o ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido tricarboxílico. O ciclo de Krebs foi descrito por Hans Krebs em 1938, veja que ele é bem antigo, tá? Ele ocorre na matriz mitocondrial e o grupamento acetil da acetilcoenzima A é convertido em 2 moléculas de CO2, carregando 3 moléculas de NADH, uma molécula de FADH2, que a gente já vai conhecer quem é, e um GTP por volta do ciclo. Por que por volta do ciclo? Porque o nome chama ciclo, né? Então é uma coisa cíclica que está acontecendo dentro da célula. Por que nós dizemos volta do ciclo? Porque uma molécula de glicose gera 2 piruvatos. 2 piruvatos entram na matriz mitocondrial e geram 2 moléculas de acetil-CoA. Uma molécula de acetil-CoA passa pelo ciclo de Krebs e produz 2CO2, 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP, mas eu ainda tenho uma segunda molécula de acetil-CoA que também foi produzida em função da quebra da molécula de glicose. Por isso que a gente diz que uma molécula de glicose faz o ciclo de Krebs dar 2 voltas, porque são produzidos 2 piruvatos, consequentemente 2 acetil-CoA, certo? Vamos dar uma olhadinha na cara do ciclo. Antes disso, melhor dizendo, vamos ver quem que é o GTP que está sendo produzido. O GTP é o que eu chamo de dólar da célula, tá? O ATP é o real, não vale nada. O GTP é o dólar, vale bastante, né? Tá valendo quase R$6, então tá valendo bastante o dólar. O GTP é basicamente a mesma coisa que o ATP, só que a única diferença é que no lugar da adenina nós temos uma guanina. Então é guanina trifosfato, ou trifosfato de guanosina. O GTP também tem os seus 3 grupamentos fosfato ligados, que o rompimento dessa ligação também libera energia. E na célula, né, na mitocôndria, esse GTP pode ser convertido em ATP, então ele continua, é como se estivesse produzindo ATP, ou ele pode ser utilizado na forma de GTP também. Né? Você pode utilizar as 2 formas de dinheiro, ou você utiliza o real, ou você utiliza o dólar. Ou você usa o dólar para comprar real, ou você usa o real para... ou você gasta o dólar do mesmo jeito, não tem problema. Tá? E também o FADH2, o FADH2 é também um aceptor de elétrons de alta energia, ele recebe 2 prótons e 2 elétrons, resultantes aí do ciclo de Krebs, né? E nessa porção aqui da molécula destacada é onde serão ligados os hidrogênios, os 2 hidrogênios e os 2 elétrons, ficam ligados aqui aos nitrogênios, tá? O FAD é a flavina, essa molécula aqui, adenina de nucleotídeo, né? Eu tenho um nucleotídeo de flavina, um nucleotídeo de adenina, ligado aqui a... Quem que é isso? Um álcool? Parece um álcool, né? Acho que é um álcool. Então essa é a estrutura do FAD, flavina adenina dinucleotídeo.
Bom, o ciclo de Krebs é esse terrível aqui, né? Que as pessoas têm medo dele, mas eu garanto para vocês que não precisa ter medo do ciclo de Krebs. Você não precisa, pelo menos aqui na biologia celular, você não precisa decorar tudo isso que está acontecendo aqui. Você só precisa saber o que, que entra no ciclo e o que, que sai do ciclo. Lá na bioquímica, possivelmente vocês vão ter que lembrar de muita coisa disso, né? Vão ter que saber o nome desses 8 aqui. Então, se você trabalha muito com isso, isso fica fácil, né, para você. Agora, se você olha para isso de vez em quando, você tem que saber o que está acontecendo aqui, pelo menos. O ciclo de Krebs, como a via glicolítica era dividido em 10 etapas, o ciclo de Krebs é dividido agora em 8 etapas. Tá? São 8 reações diferentes, 8 enzimas envolvidas em cada uma dessas reações. Vão ser produzidas coisas importantes aqui, como a gente falou, né? NAD, H vai ser produzido aqui, aqui, aqui também. FAD H2 é produzido aqui, GTP é produzido aqui, então tem uma série de coisas importantes aí que a gente precisa lembrar. O que está acontecendo aqui e por que que chama ciclo? Chama ciclo porque o piruvato, que é convertido em acetilcoenzima A ao entrar na matriz mitocondrial, ou seja, nós temos a acetilcoenzima A aqui, ela se combina com o último produto que foi produzido pelo ciclo de Krebs na volta anterior, que é o oxalacetato. Então eu tenho a união do oxalacetato, que é essa molécula que está marcada aqui com os carbonos em azul, só para a gente localizar o que está acontecendo. Ele é combinado com a molécula de acetilcoenzima A. Quando ele se combina com a molécula de acetilcoenzima A, na primeira etapa, a coenzima A é liberada e entra uma molécula de água na jogada aqui também, e é produzido o citrato, que tem 6 carbonos. Por quê? 2 carbonos do acetil mais 4 carbonos do oxalacetato. Fiquei com 6 carbonos. Veja que os carbonos do acetil estão marcados em vermelho e os carbonos do oxalacetato marcados em azul aqui, certo? Aí vem para a segunda etapa. O citrato de 6 carbonos é convertido a isocitrato, que também tem 6 carbonos. Olha aqui, o do acetil em vermelho, o do oxalacetato em azul. Na terceira etapa, ocorre o carregamento de um NADH e a liberação de um CO2. Saiu um CO2 do oxalacetato, né? Esse CO2 que está aqui. Ele saiu da jogada. Saiu aqui em azulzinho, né? Então saiu um CO2 do oxalacetato, mas eu liberei o meu primeiro CO2, depois é só substituir ele. Produzi o alfa-cetoglutarato. Na quarta etapa, o alfa-cetoglutarato, que tem 5 carbonos agora, porque eu já perdi um CO2, é convertido a succinil coenzima A. O que, que acontece na quarta etapa? Entra de novo uma coenzima A, carrega uma molécula de NADH e sai um CO2. Saiu o segundo CO2 azulzinho aqui, ó, proveniente do oxalacetato, tá certo? Então, tirei mais um CO2 da minha jogada. Lembra, eu tinha o oxalacetato com 4 carbonos, entrando 2 carbonos da acetilcoenzima A. Fiquei com 6 carbonos. Agora eu já tirei esses 2 carbonos, que saíram na forma de 2 CO2 aqui. Então eu continuo com 4 carbonos. Esses 4 carbonos são marcados aqui em vermelhinho porque eles vieram do acetil, né? Eles só vão substituir aqueles 2 do oxalacetato. Tem a succinilcoenzima A, que na quinta etapa é convertida a succinato, e essa conversão carrega uma molécula de GTP e libera de novo a coenzima A. Olha os meus 2 carbonos do acetil marcados aqui ainda em vermelhinho, tá? Na sequência, o succinato é convertido a fumarato na etapa 6 e carrega uma molécula de FAD-H2. Na sequência, o fumarato é convertido a malato na etapa 7 com a entrada de uma molécula de água. E o malato está aqui com seus 2 carbonos marcados em vermelhinho, que foram aqueles que vieram do acetil também. Na oitava reação, o malato é convertido a oxalacetato e carrega novamente aqui mais uma molécula de NADH com a produção de um próton.
E nós temos agora o oxalacetato aqui com seus 4 carbonos, né? Esse é o último produto que é produzido no ciclo de Krebs. E agora, veja que eu tenho um carbono aqui que veio do acetil, que continua fazendo parte do oxalacetato. Esse segundo carbono veio também do acetil, tá ligadinho aqui, né? E agora esse quarto carbono que está aqui é esse que foi marcado em azul, para a gente ver quais serão os carbonos que vão participar agora da reação, que vão se combinar aqui na próxima etapa do oxalacetato. O oxalacetato agora vai se ligar à segunda molécula da acetilcoenzima A e vai produzir um citrato, liberando a coenzima A, e dar sequência à segunda rodada do ciclo de Krebs. Uma molécula de glicose produz 2 piruvatos fazem o ciclo de Krebs girar 2 vezes, né? É combustível suficiente para que o ciclo de Krebs dê 2 voltas. Aí vocês vão me falar agora, professor, mas se um dia eu conseguir enxergar dentro da célula, significa que eu vou ver o ciclo de Krebs girando lá dentro da mitocôndria, dentro da matriz mitocondrial? Não, você nunca vai ver uma rodinha rodando lá dentro da matriz mitocondrial. Por quê? Essas moléculas, os seus produtos, ou melhor, esses substratos e as suas respectivas enzimas, estão dispersos na matriz mitocondrial, sofrendo choques aleatórios em função da energia cinética dessas moléculas, tá? Quando o oxalacetato encontra a acetilcoenzima A e encontra a enzima que catalisa a conversão desses 2 substratos em citrato, ocorre a produção do citrato. Quando o citrato encontra a segunda enzima transforma ele em isocitrato. Quando o isocitrato encontra a terceira enzima, transforma ele em alfa-cetoglutarato, e assim sucessivamente. Tá? Então, são choques aleatórios dessas moléculas dentro da célula, dentro da matriz mitocondrial, que permite aí então que a energia seja produzida. Professor, eu não vi ainda a produção de ATP. E de fato a produção de ATP aconteceu lá na via glicolítica, né? Gastou 2, produziu 4. Então produziu 2 é muito pouco no resultado final. Precisa produzir mais. Por isso que a respiração ainda não acabou. A gente só está na terceira etapa. O que aconteceu na terceira etapa? Eu tive mais produção de NADH, 3 moléculas de NADH que foram produzidas, uma molécula de FADH2 e uma molécula de GTP por volta do ciclo. Lembrando que uma glicose vira 2 piruvatos, que dá 2 voltas no ciclo de Krebs. Olha a produção em uma volta do ciclo, acetilcoenzima A combinando com oxalacetato, virando citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, libera CO2, carrega NADH. Alfa-cetoglutarato vira succinilcoenzima A, libera CO2, carrega NADH. Succinilcoenzima A vira succinato, carrega GTP. Succinato vira fumarato, carrega FADH2. Fumarato vira malato, malato vira oxalacetato, carrega NADH. Então, uma volta do ciclo, 1, 2, 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP. 2 voltas do ciclo, 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2, 2 moléculas de GTP, o dobro. Na sequência, nós temos um GIF mostrando como que acontece o ciclo de Krebs. Não dá para ir falando tudo que está acontecendo, porque vai acontecendo muito rapidinho, né? Não dá para pausar o GIF. Mas eu posso disponibilizar vídeos complementares para vocês também entenderem como que acontece esse processo. O ácido cítrico, então, o citrato é convertido a ácido cítrico, depois alfa-cetoglutarato, veja que já carregou um NAD, carregando agora mais um NAD, a succinilcoenzima A, o ácido succínico agora aparece aqui, carrega um FAD, ácido fumárico, vem uma água, ácido málico ou malato, né, carrega um NAD e vira o ácido oxalacético ou oxalacetato, e agora recebendo mais uma acetilcoenzima, ácido cítrico, isocitrato, e o ciclo vai acontecendo rapidinho. É interessante ver os carbonos aqui marcados, né, para a gente entender o que está saindo, o que está entrando, mas veja que nada está sendo criado, nada está surgindo do nada, nada está desaparecendo, está tudo sendo mantido. Os elétrons e
hidrogênios que saem são todos capturados pelo NAD+, produzindo NADH, ou pelo FAD, produzindo FADH2. E a água tem disponível na matriz, tranquilamente, né? E os acetil que estão vindo da acetilcoenzima A e depois são liberados na forma do CO2. Então não está sendo criado, não está sendo transformado, não está desaparecendo nada. Está tudo sendo transformado dentro do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs tem um papel importante no anabolismo, como vocês vão poder estudar na bioquímica também, porque ocorrendo uma maior concentração de qualquer um dos componentes ou desses principais componentes aqui do ciclo de Krebs, nós podemos ter produção de produtos secundários. Por exemplo, se eu tiver muito citrato na matriz mitocondrial, o excesso de citrato pode ser convertido em ácidos graxos e esteroides. Se eu tiver muito alfa-cetoglutarato na matriz mitocondrial, isso pode ser convertido a glutamato, que pode virar os aminoácidos glutamina, prolina e arginina, ou também as purinas, né? Adenina e guanina. Se eu tiver muita succinilcoenzima A, isso pode ser convertida em porfirinas e também no grupo M. Se eu tiver muito oxalacetato, o oxalacetato pode ser convertido a fosfenolpiruvato, e fosfenolpiruvato pode virar glicose, ou pode virar os aminoácidos serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina ou triptofano. Também o oxalacetato pode virar aspartato e asparagina, que vão dar origem às pirimidinas, timina, citosina e uracila. Tá? Dependendo das enzimas que participam desse processo, nós vamos ter o ciclo de Krebs, os intermediários do ciclo de Krebs, contribuindo para a construção de outros componentes, para a produção de outros componentes celulares. Tá? Piruvato também pode ser convertido diretamente a malato, isso aumenta a produção de oxalacetato, isso demanda mais acetil-CoA sendo consumida pelo ciclo de Krebs, entre outros componentes que podem ter aparecido aí que talvez eu não citei, certo? Então o ciclo de Krebs não serve só para a célula respirar, ele serve para produzir aminoácido, serve para produzir base nitrogenada de DNA, de RNA, serve para produzir grupos porfirina e M, que vão participar de proteínas, como a hemoglobina, por exemplo. Serve para produzir também ácidos graxos e esteróis, entre outros, até a própria glicose.